Irmãos, nesta semana, Deus falou muito ao meu coração. Pode acender todas as luzes, por favor? Falou muito ao meu coração num texto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Pode acender todas. Está faltando aqui da frente. E aqui, ó. Isso, pronto. Aí os irmãos vão vendo melhor a palavra de Deus. Eu enxergo também melhor os irmãos para a gente se comunicar melhor. E Deus falou muito ao meu coração num texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Está em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1. Segunda Timóteo capítulo 1, a partir do verso 3, estarei lendo do verso 3 ao verso 7. 2 Timóteo capítulo 1, 3 a 7, e eu vou pedir para que os irmãos estejam grifando algumas palavras que eu vou pedir para os irmãos grifarem. Pastor, como eu faço no celular? Eu não sei. Se você sabe grifar no celular e pegar o texto depois, eu não sei. Por isso a gente incentiva os irmãos a terem uma Bíblia de papel. A Bíblia de papel, ela é assim, muito especial, porque você vai grifando o que você quiser, o que Deus está falando no seu coração, vai anotando as mensagens, e aí quando você, um dia lá que você já esqueceu, de repente se abre em 2 Timóteo 1 a 3, você lembra da mensagem, Deus fala mais no seu coração. Então é muita vantagem você ter a sua Bíblia de papel, né? Só você não ter vergonha de carregar ela, né? Então, tranquilo, é só... E a minha é um pouquinho pesada, agora a sua pode ser mais levinha, que eu preciso a letra maior aqui para enxergar melhor, mas se você, de boa, aí com uma Bíbliazinha pequena, principalmente a juventude, tranquilo, leva a sua Bíblia, mas é muito bom para você anotar os seus devocionais, anotar os seus estudos. A gente cresce mais, se edifica mais, se fortalece mais com o Senhor, que é o mais importante do que Bíblia de papel, o celular, o que for, a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. E o texto está aqui, olha, de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, diz assim: dou graças a Deus a quem sirvo. Grifa aí, a quem sirvo, tá? Grifa aí, a quem sirvo. Também, esta mensagem, estou abrindo um parênteses aqui, é a mensagem que nós vamos conversar nas células nessa semana. Então, você já vai anotando aí, já respondendo, já mandamos as perguntas aí da célula, já vai respondendo as suas perguntas para você compartilhar depois na sua célula para o fortalecimento da sua célula, dos irmãos ali. Dou graças a Deus a quem sirvo, grifa a quem sirvo, com a consciência limpa, grifa também a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Grifa em minhas orações. Verso 4. Lembro-me das suas lágrimas. Grifa lágrimas. E desejo muito vê-lo para que a minha alegria, grifa alegria, seja completa. Verso 5, recordo-me da sua fé não fingida, grifa fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Verso 6, por esta razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama, grifa, mantenha viva a chama, do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Verso 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, grifa covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, grifa poder, de amor e de equilíbrio. Nós vamos meditar no tema ceando com a consciência limpa e a fé não fingida. Ceando com a consciência limpa e a fé não fingida. Pensando nesse tema na semana, eu fiquei em dúvida se eu colocaria esse tema ou o tema mantenha a chama acesa, como diz o texto. Mantenha a chama acesa. Fiquei em dúvida entre as duas, mas eu resolvi ir direto ao ponto.
mesmo. O ponto para manter a chama acesa em você está aqui, olha, ter uma consciência limpa e fé não fingida. Então nós vamos ver aqui mais 5, vamos chamar de exigências, para você manter a chama acesa. Para que a chama dentro de você esteja acesa, não se apague, são necessárias 5 áreas aqui, para você manter a chama da sua vida bem acesa aí. A primeira delas é você ter propósito de vida. Se você não sabe para onde vai, você não sabe o que está fazendo aqui, não sabe de onde veio, nem o que está fazendo aqui, nem sabe para onde vai, você está ali sem rumo, você está vivendo por viver, está vivendo só para sobreviver ou sobremorrer, eu não sei, mas você precisa ter um propósito bem definido na sua vida. Está no verso 3 do nosso texto, olha. Dou graças a Deus a quem sirvo. Paulo é servo de Deus. O propósito da vida de Paulo e o propósito da vida de todo cristão é servir. Este é o propósito das nossas vidas. Servir. Servir, como nós vimos na semana passada, a mensagem do domingo passado, servir para servir. Nós, de fato, temos um coração de servos, servirmos com alegria. E nós vemos isso no coração de Paulo, e a gente vê isso no coração de Jesus, do nosso mestre, que ele diz que ele não veio para ser servido, mas para servir, lavou os pés dos discípulos em exemplo disso, e mandou que todos eles também servissem, nos mandou a servir, servir com alegria, e nós fazemos isso com muita alegria, e é lindo demais, queridos, a gente vê como esse impulso, isso que o amor de Deus move em a gente servir, tem tomado conta também da juventude de nossa igreja. E a gente vê o propósito de servir, e quando a gente vai servir a Deus, servir o nosso mestre, o que Jesus nos manda da nossa missão, do propósito de vida? Ele falava, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então a gente entende que a gente vive na presença de Deus, que na dependência de Deus, do amor de Deus, para aproximar vidas. Nós temos aprendido que esse é o propósito, a razão de nós vivermos, de existirmos. Viver na presença de Deus para aproximar vidas. E quando então a gente traz esse propósito em fé verdadeira, não fingida, para as nossas vidas, nós começamos a viver isso. Então a nossa vida é reformando, como a nossa juventude. A nossa juventude em reforma agora traz aquela visão mais para os de fora. Continuam reformando as suas vidas, mas agora reformando outras vidas. Isso tem sido lindo demais na nossa juventude. A gente tem visto isso notoriamente, aquelas panelinhas ali sendo abertas, tampas, né? Agora tem ainda as panelinhas, mas tudo tampa aberta. Chegou algum visitante, já pega, puxa para dentro da panela, e assim não fica ninguém fora de panela. Tá as panelinhas ali, mas está fervendo tudo. Todos ali estão juntos ali, acolhendo uns aos outros. Está sendo lindo demais da gente ver. Aquilo que a gente está vendo nos adultos, nós estamos vendo na juventude também, e está sendo uma bênção a gente ver este propósito, cada um entendendo para que está nesse mundo. Eu não estou aqui para ficar rico, para ganhar dinheiro, só para sustentar a família e ver o desenvolvimento da espécie, alguma coisa assim. Não, eu estou aqui para viver uma vida plena, como Jesus falou, vive a vida abundante, aproximando outras pessoas de Deus. A gente vai descobrir que a maior alegria da vida é a gente poder ser instrumento, ser usado por Deus, usada por Deus para aproximar vidas.
E as vidas vão sendo aproximadas e a gente vai vendo que isso é muito bom e a gente se alegra mais de estar sendo esse instrumento de ser o bem para os outros, de ajudar os outros a se aproximarem de Deus e crescerem nas suas vidas, em qualidade de vida, vivendo também vida em abundância. Então, a gente vê que a visão é viver na presença de Deus para aproximar vidas, e então a juventude está ali trabalhando mesmo nesse reformando e vivendo o fator 2T2 de 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 e verso 2. Eles estão ali visando a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, cuidando dessas vidas, mas não só cuidando, mas cuidando com inteligência, cuidando com propósito. Chamou para Jesus, a pessoa se converteu, está cuidando dessa vida agora para ela crescer em Cristo, mas já desde o comecinho ensinando ela a fazer discípulos. Você é a primeira geração, ganha a pessoa para Cristo, segunda geração, como diz ali em 2 Timóteo capítulo 2, e da segunda geração para a terceira geração já visando o discípulo que aquela pessoa vai fazer. E está sendo lindo demais perceber esse cuidado e fazer dessa pessoa que está cuidando, fazer dela líder. Que ela cresça até ser um líder de célula, um líder na sua vida, um líder no seu lar, onde ela estiver, um líder servo, uma líder serva como Jesus é. Então, é lindo demais a gente ver, da gente desfrutar o propósito. Então, primeiro de tudo, para você ter mesmo a chama acesa, e como isso acende a chama, é viver com propósito. Dentro desse propósito de Deus, a chama você vai incendiando por dentro mesmo, vai trazendo a chama acesa, mas junto com isso, caminham outras necessidades também para que essa chama esteja acesa e você seja muito mais usada para aproximar vidas. Que é a segunda área, a segunda exigência fundamental para você ter aí a chama acesa, que é você ter a consciência limpa. Olha, está no nosso texto no verso 3 mesmo. Olha, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa. A consciência limpa. Também, se você quiser abrir lá, mas eu vou só citar aqui, 1 Timóteo 1,19, diz assim, mantendo a fé e a boa consciência. A boa consciência é a mesma coisa que consciência limpa, é a mesmíssima coisa. Consciência limpa é a mesma coisa que boa consciência. E lá em 1 Timóteo 1,19, diz que a boa consciência, se você rejeitar a boa consciência, você naufraga, você afunda na fé. Aí a pessoa, ela rejeita a boa consciência, ela afunda na fé, aí começa com uma fé fingida. Porque está em pecado, está embaraçado, está embaraçada, então ela começa a fingir fé. Começa a fingir espiritualidade, começa a fingir fé, que a gente já vai ver já. Mas começa com a consciência ali que vai sendo contaminada por andar em pecado e não tratar essa consciência diante de Deus. A consciência limpa é quando a gente está tratando, confessando os nossos pecados diante de Deus e tratando diante de Deus e não querendo viver em pecado, de todo o coração. E Deus sabe disso, Ele conhece a intenção do teu coração. Todos nós temos dificuldade todo dia, toda semana, em áreas de pecados que nós temos nas nossas vidas, temos dificuldade, mas o nosso Deus nos perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, lá 1 João 1,9. Se confessar os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar todo o pecado. Você é perdoado, você é purificado de todo o pecado, sempre, para, junto com Deus, viver a santificação e Deus te ajudar a você santificar áreas que você precisa santificar, que eu preciso santificar, todos nós. Aí você está andando nessa consciência, confessando o pecado e tratando, não quer viver em pecado, você está com boa consciência.
Você está com a tua consciência limpa que você realmente está servindo a Deus, você quer viver para Deus, você quer continuar crescendo no amor de Deus, você está com a consciência limpa, tranquila, você não está assumindo viver pecado nenhum na sua vida. E qualquer pecado que você veja, você já trata, confessa e deixa e quer andar com Deus mesmo. A gente precisa ter muito cuidado, irmãos, com a consciência cauterizada. Tem gente que tem a consciência cauterizada. Como diz aqui em 1 Timóteo 4,2, olha o que diz em 1 Timóteo 4,2. Por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada. O que é a consciência cauterizada? É assim, você está ouvindo a palavra de Deus. Então, às vezes você vem no culto, é assim, você vem no culto, ouve uma mensagem bonita, aquilo anima o seu coração, mas aquilo que Deus manda você fazer, você não faz. Quando você ouve o que é a vontade de Deus e você não obedece à vontade de Deus, a sua consciência começa a ficar cauterizada. Você começa a chamar o bem de mal, o mal de bem, e você vai se enganando a si próprio e se distanciando da presença de Deus. Então isso vai cegando você cada vez mais pelo engano, você vai enganando a si próprio por não obedecer à palavra de Deus. Por isso é fundamental você atentar à palavra de Deus e vir com o coração e querer obedecer de uma forma singela, em fé verdadeira, não fingida, crer. E quando você crê, você vive. O que você está vivendo, praticando, é aquilo que você crê. Isso é a sua fé. Então a gente vai de coração não querer viver com a nossa consciência cauterizada, mas colocar em prática o que Deus tem realmente falado ao nosso coração, nos ensinado. E Deus, então, Ele que sonda o nosso coração, Ele sabe se o teu coração está inclinado para a carne ou se o seu coração está inclinado para o Espírito. Ele sabe, Ele vê todas as coisas. Então, é tão bom quando a gente comparece num culto como este, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor e nós vamos ceiar com consciência limpa, com fé não fingida, resolver com Deus. Resolver com Deus. Deus não está aqui como um ditador que vai te castigar, que vai... Nosso Pai é o nosso Pai amoroso, que chama você pela graça para a salvação, perdoa seus pecados, te dá salvação de graça, porque Ele te ama, para que você caminhe em graça, na graça dEle, no poder do Espírito Santo, e ande com Ele. Deus te ama, Deus me ama, Deus não está forçando você a nada, mas o caminho longe de Deus é muito pior. Não é prazeroso. O prazer que o pecado traz é ardido, é nojento, é desprezível, principalmente para aquele que é filhinho, que é servo mesmo de Deus. Sente prazer, mas arde, dói. E logo a gente percebe que não é por aí, a gente fica vazio, a gente fica triste, a gente fica nervoso, a gente fica mal, a gente fica depressivo e vai acabando com a gente porque a gente está decidindo andar em alguns pecados. E estamos virando as costas para Deus que nos ama tanto. Então, por que viver assim? Para que viver assim? É uma grande ilusão. A gente se volta para Deus, recebe perdão e vive de coração para Ele, mesmo com as dificuldades que a gente tem, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos santificar, Ele vai nos trazer a vitória em toda e qualquer tentação, tribulação que a gente estiver passando, Ele é por você e vai fazer a obra mesmo. Então, a gente viu bem claro que é necessário você ter a consciência limpa, propósito de vida, consciência limpa, e a terceira exigência fundamental para manter a chama acesa é a oração e a intercessão.
Olha o nosso texto no verso 3 mesmo, olha o que ele diz. Ó. Dou graças, nós estamos em 2 Timóteo 1,3. Dou graças a Deus, a quem sirvo, com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Oro por você, noite e dia. Esta expressão de orar é servir com amor, é servir de coração. Quando a gente serve de coração, a gente intercede pela pessoa, a gente conversa com Deus sobre a pessoa, a gente coloca os problemas daquela pessoa para Deus, essa atitude da gente interceder, Deus flui. Tudo que você ora, tudo que você intercede, você ama mais. Pode perceber. Tudo que você intercede, você coloca diante de Deus em oração, o teu coração se envolve mais com aquilo. E você vai se envolver mais com aquela pessoa em intercessão. E Deus vai manifestar no Espírito. Olha o que diz já o nosso texto no capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Este amor, então, no espírito de amor, vai fluindo principalmente através das orações e das intercessões. A gente está ligado de coração a Deus, a gente está ligado de coração a quem a gente serve, por isso a gente conversa com Deus sobre essas vidas. Isso é o fluir natural do amor de Deus em nós. Nós vamos orar e vamos interceder pelas pessoas nesse fluir, e Deus vai então nos ajudar a caminharmos juntos, principalmente em oração primeiro, e essa oração vai gerando mais entrosamento, vai gerando mais entranháveis afetos, e a gente vai caminhando junto ali para aquilo que Deus vai ensinando a gente a orar. Por isso que Paulo orava, intercedia por Timóteo, que era o seu discípulo, dia e noite, lembrando de Timóteo, em suas orações, estava ali intercedendo por Timóteo. Aí isso já abre para a quarta exigência fundamental para a gente manter a chama acesa, que é a que está agora no verso 4. Olha, 2 Timóteo 1,4. Olha o que ele diz para Timóteo, o discípulo dele. Ó. Lembro-me das suas lágrimas. Sabe qual que é a necessidade para a gente manter a chama acesa? Oração e intercessão que a gente está vendo aqui. E afeto pelas pessoas que a gente cuida. Afeto por essas pessoas. Porque o que acontece? Quando você começa a cuidar de vidas, você vai ver isso. Aí você está cuidando de um, está cuidando de outro, está cuidando de tal. Você cuida das pessoas, ensina as pessoas, ajuda as pessoas a se aproximarem de Deus, e você corre um grande risco de fazer aquilo no automático. Daqui a pouco você está cuidando de um no automático, e de uma forma fria, de uma forma distante, só porque Deus mandou você cuidar. E você está cuidando, cuida de um, cuida de outro, discipula outro, lá é o líder de uma célula e tal, e vai fazendo no automático, sem aquilo que é de verdadeiro amor, que nos une. Aí olha o que Paulo está lembrando, olha o que ele lembra de Timóteo. Eu lembro das tuas lágrimas, Timóteo. Eu lembro de você chorar comigo, de a gente chorar junto. E, olha, eu lembro das tuas lágrimas, desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. É alegria para se alegrar junto, para chorar junto. A gente se mover no amor de Deus com verdadeiro, entranháveis afetos, amando uns aos outros de verdade. Nos unimos mais. Você que está se lançando em cuidar de vidas, você que é líder de uma célula, o que for, você está cuidando de vidas, faça isso de todo o teu coração. Faça isso
recebendo as pessoas primeiro na tua vida, de coração, e deixa fluir. Isso é a vida abundante, Deus vai fazer. E a quinta e última exigência fundamental para a gente manter essa chama acesa é a fé não fingida. Olha o verso 5. Recordo-me da fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido que também habita em você. A fé não fingida que habitava na avó de Timóteo, que cuidou bem da Eunice, ensinou a Eunice no caminho que ela devia andar direitinho, e a Eunice então gerou Timóteo e ajudou e ensinou o Timóteo a andar no caminho. E mal sabia ela que ele estaria então depois sendo discipulado por o apóstolo Paulo, que foi tão usado por Deus, um homem de Deus, uma bênção ali do que Deus fez e realizou através da vida do apóstolo Paulo. Ele seria o discípulo. E a última carta de Paulo está para ser decapitado por causa do Evangelho. Ele sabia disso e ele escreve essa última carta que Paulo escreveu às igrejas e também aos indivíduos. Ele escreve então para Timóteo agora, no finalzinho da sua vida, e de coração. Aí ele fala: olha, eu vejo que você não tem a fé não fingida que habitou ali na sua avó Lóide, na sua mãe Eunice, também habita em você. Agora, a família de Timóteo era uma família disfuncional espiritualmente. Porque cadê o pai do Timóteo? Era para o pai do Timóteo estar aqui sendo citado por Paulo. Não que ninguém está desprezando a avó ou a mãe, pelo contrário. Mas o que Deus deseja é que o homem que é líder espiritual da sua família assuma esta responsabilidade. Se o pai não assume, se não tem um homem que assuma a mulher. Então, cuide dos seus filhos e guie os seus filhos no caminho que deve andar. Mas o ideal é que o pai se levante como líder espiritual do lar e assuma essa responsabilidade que tem diante de Deus, para fazer a vontade de Deus e ver a bênção de Deus no seu lar, através da sua vida. É um instrumento. E a principal missão que todo pai, todo homem tem é cuidar bem, primeiramente, da sua esposa e dos seus filhos. Essa é a missão principal de cada homem, de cada pessoa, homem que está aqui presente, é cuidar bem e com amor da sua família. Então, isso vem para Timóteo. Ele, então, está sendo cuidado pela mãe, agora também pela avó, e tem essa fé que não é uma fé fingida. Mas o que é fé fingida? O que é isso? O que é fé fingida? Se alguém perguntasse para você, o que é fé fingida? O texto de Tiago, capítulo 1, responde para nós, vai direto aí na veia mesmo da gente, o que mostra ali o que é fé fingida. Olha Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago, capítulo 1, verso de número 22. Ele diz aqui: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, está falando aqui da Bíblia, e persevera na prática da Bíblia, persevera na prática dessa lei, que é a vontade de Deus expressa, clara, não esquecendo o que ouviu, mas praticando,
será feliz naquilo que fizer. Ou seja, manterá a chama acesa. Então você quer manter a chama acesa? Pratica a palavra de Deus. Sai daqui obedecendo o que você está ouvindo agora. Pratique a palavra de Deus. Trate aquilo que Deus está ensinando para você agora. Retém de todo o coração e vive, pratica, anota. Está gravado no YouTube, você ouve de novo, vai para a célula estudar. Você quer praticar a palavra de Deus, é coisa fina, é coisa séria para você, porque você quer fazer a vontade de Deus na sua vida, você quer viver para Deus. Então, a fé fingida é essa fé que ouve e não pratica. Não é fé viva, é fé morta que a Bíblia ensina. É você ter fé morta. A fé fingida é uma fé morta, porque ela não produz vida. Pelo contrário, você está se enganando a si próprio, como diz o texto, e o resultado disso afunda a fé, e você não consegue, não vive fé. Você diz que crê, mas vive de outra forma. Então, o que você crê mesmo, lembra disso, não o que você pensa que você crê. É aquilo que você vive, é o que você de fato tem fé. É o que de fato você crê. Então, por isso, não tem outro caminho. O caminho ou a gente vive para Deus mesmo, ou não. Então, não tem meio termo. Ou você vai ser quente ou frio, é chama acesa ou apagada. Morno, Jesus vomita da boca dele, ele fala. Ele não quer. É frio ou quente. Então, vem para a chama de Deus, vem para aquilo que Deus realmente tem para a sua vida. É isso que está lhe faltando, é isso que falta para mim, é isso que falta para todos nós. É isso que a gente vê tão claro aqui, que haverá a manifestação do que é concluído aqui no nosso texto, no verso 7. Olha o verso 7 aqui do nosso texto. No verso 7, o que ele diz? Olha aqui. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Então você fala, eu sou fraco, a carne é fraca, e blá, 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 blá. Não. O Espírito que você recebeu é o Espírito Santo de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e ser minhas testemunhas. Agora você tem propósito, você tem foco, você intercede, você se envolve ali intimamente com as pessoas, você quer realmente estar envolvido com as pessoas, cuidando das pessoas. Você então tem agora esse afeto pelas pessoas, você tem a consciência limpa, você não tem fé fingida, você agora está sendo movido neste Espírito Santo que Deus te deu na salvação. Movido aqui, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Você pode, de amor, você pode amar e vai ter equilíbrio. Esse equilíbrio fala de sabedoria. Deus vai te dar sabedoria em você tratar das vidas, guiar a sua vida, e você terá uma nova vida, a vida abundante do Senhor, mas você precisa tomar algumas decisões. Precisa tratar a questão Deus na sua vida de forma muito, muito mais séria que às vezes tem tratado. Para valer, depender do que Ele dá de força, dá de poder, e andar com Deus. Decidir de todo o seu coração andar com Deus. Focar no propósito de vida, ter uma boa, uma consciência limpa, orar, interceder na dependência de Deus, afeto nas pessoas que você cuida e a fé não fingida. Assim vai fluir o que Deus vai trazer para você e dar toda a capacidade para você viver de forma diferente. Nós vamos participar desta mesa agora, da ceia do Senhor. Participando desta mesa, você está com a sua consciência limpa.
está em fé não fingida. Quando Jesus nos ensinou, a palavra de Deus nos ensina, nós estávamos diante desta mesa, nós vemos Deus nos ensinando para nós examinarmos a nós mesmos. E comermos e bebermos. Não é para deixar de comer e beber, porque está em pecado, está com fé fingida, ou consciência aí cauterizada, ou no engano. Não é para deixar de participar da ceia. Se você é batizado, se você está em comunhão com a igreja, agora em comunhão com Deus, confessa. Confessa para Deus essa vida dividida, o coração dividido, ou se você está de todo o coração na presença, se derrama e fala: Deus, sou o Senhor mesmo, e eu quero mais, me usa mais, eu estou nas tuas mãos, trata isso, trata aquilo. Seja qual for a realidade da sua vida, Deus vai operar de forma extraordinária, ajudando você a vencer essas áreas pecaminosas, esses problemas que você está passando. Será muito diferente, você vai estar mais íntimo de Deus. Isso vai fluir de uma forma mais sábia, abençoada no poder de Deus. E é isso que, fundamentalmente, cada um de nós precisamos mais e mais. Então, Deus está falando ao teu coração. Deus quer você para Ele, Deus te ama. Os entranháveis afetos, Deus tem ciúmes de nós, um ciúme santo. Nosso Deus se move com o coração em chama, por você ardendo. Deus te ama demais. E Ele quer que você aprenda a amá-lo com esse amor que se dá, que se entrega, que de todo o coração se rende. Então nós vamos orar agora. E nessa oração, de todo o coração, sem fé fingida, de consciência, se coloca de todo o teu coração em sinceridade diante de Deus. Agora Deus vai perdoar, Deus vai salvar, Deus vai restaurar, Deus vai livrar. O nosso Deus é e faz. Deixa Ele fazer na sua vida, porque Ele não tem te dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, sabedoria para a sua vida. E assim Ele quer fluir. Vamos orar. Nosso querido Deus, o Senhor está vendo, Deus. O Senhor está vendo, Pai, o meu coração. O Senhor está vendo a cada coração aqui. O Senhor sabe, ó Deus, da fé não fingida. O Senhor sabe da fé fingida. O Senhor sabe, ó Pai, da consciência limpa. O Senhor sabe da consciência cauterizada. Mas, Deus, cada um de nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, confessamos os nossos pecados e sabemos que o Senhor é fiel, justo, para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Pai, nós nos damos ao Senhor e Te agradecemos pelo Teu perdão e graça nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por nos socorrer. Obrigado, ó Deus, por tocar os nossos corações, as nossas vidas. Pai, eu quero viver para o Senhor, longe, Deus, de uma consciência suja, de uma consciência cauterizada, mas, Pai, com consciência limpa, fé genuína, na Tua presença. Eu vivo para o Senhor, me entrego a Deus. E agradeço, Pai, pelo Teu perdão e por me acolher com tanto amor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.